igual aquele dia que o baiano veio pra cá. Hum. Tava aquele dia que passaram 8 dias aqui, todo dia eles estavam aí. Aí gosta de banana, meu filho. Coloquei uma banana aí, ó. Apareceu 4. Ó, o outro novinho lá em cima, lá. 4 macaquinhos suinhos. Não comeu não, viu? Aí. Tô com fome. Ah, caiu no chão.